Clive foi um político sul-africano que em 1993 forneceu a arma a um assassino que posteriormente foi usada para matar um rival político chamado Chris Hani. Hani era um membro das Forças Armadas sob o comando de Nelson Mandela. Derby Lewis, por outro lado, era um racista que não queria ver o fim do apartheid ou do domínio da minoria branca na África do Sul. O assassinato de Hani por Derby Lewis foi particularmente hediondo na medida em que sua motivação era desencadear uma guerra racial que inevitavelmente levaria a mais mortes e caos em todo o país. Embora Derby Lewis não tenha puxado o gatilho, ele forneceu a arma para um homem chamado Janus Wilus. Ambos os homens foram considerados culpados do crime, condenados à morte, mas Derby Lewis teve sua sentença de morte anulada em 1995, quando a África do Sul aboliu a pena de morte. Quanto ao seu plano de iniciar uma guerra racial, também falhou, graças à liderança de Nelson Mandela, que conseguiu manter todos calmos, impedindo que as pessoas mordessem a isca e dando a Derby Lewis o que ele queria. Em 2015, Derby foi libertado da prisão após 22 anos. A razão pela qual ele foi libertado foi porque ele estava sofrendo com um câncer terminal no pulmão. Ele morreu um ano depois. Em 1975, Colin Turchin ganhou sua primeira eleição para se tornar um membro do parlamento em Saskatchewan. Ele concorreu com o Liberal, o partido de esquerda do Canadá, que você pode associar mais intimamente com os democratas dos Estados Unidos. Dentro de 2 anos, o apoio do público ao Partido Liberal estava diminuindo e os conservadores de direita estavam ganhando terreno. Thatcher imediatamente abandonou o barco e se juntou ao Partido Conservador, provando que não era um homem leal. Dizem que a esposa de Thatcher, Joan Wilson, ficou particularmente impressionada com a reviravolta política do marido. Isso causou uma ruptura em seu casamento e foi mais ainda exacerbada quando Thatcher começou a ter casos extraconjugais. Em 1980, Thatcher e Wilson se divorciaram. A esposa recebeu a custódia de 2 dos 3 filhos e quase $1 milhão no acordo. Thatcher ficou com tanto ódio que ele ignorou as ordens do tribunal e voou pelo país para sequestrar seus filhos. Em 1983, após algumas disputas públicas com o líder de seu partido político, Thatcher renunciou ao cargo. 4 dias após a renúncia, sua ex-mulher foi encontrada morta. Ela havia sido espancada e baleada. Levou 1 ano de investigação para Thatcher ser acusado. Sua condenação veio graças a algumas provas contundentes, incluindo um recibo de seu cartão de crédito encontrado perto da cena, testemunhas que viram seu veículo na região do crime e um ex-presidiário que testemunhou ser cúmplice e ter comprado a arma do crime. Thatcher foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por no mínimo 25 anos. Ele conseguiu a liberdade condicional no ano de 2006. A notícia que veio mais tarde foi que ele também havia se casado novamente atrás das grades, e depois outra vez quando foi solto. Em 2006, Byron Lupper estava disputando a um cargo no Tennessee contra o oponente democrata Tammy Burks. Entusiasta da política, ele até mudou o seu nome do meio para Low Tax, que significa imposto baixo. Ele era, claramente, um homem dedicado ao jogo político. Era 19 de outubro de 1998, quando Tammy Burks estava em sua fazenda, em uma caminhonete, prestes a começar a dar carona para algumas crianças locais. De acordo com a promotoria do caso, Lupper se aproximou de Burke em seu caminhão e atirou nele, a queima-roupa na cabeça. O motivo do assassinato? Ele queria ganhar a eleição e Burks era de longe o candidato favorito.
A carreira de Lupper na política tinha sido, na melhor das hipóteses, manchada, e ele havia perdido várias eleições no passado, tendo alcançado sucesso apenas quando mudou de democrata para republicano. Foi o medo de perder que o motivou a ir atrás de Burks. Testemunha viram Lupper fugir do local. Outra pessoa testemunhou que Lupper realmente foi à sua casa naquela noite e confessou o assassinato. Lupper foi condenado à prisão perpétua no ano de 2000, depois que a família da vítima solicitou especificamente que ele não fosse condenado à pena de morte. No ano de 2013, Lupper atacou uma conselheira na prisão que estava grávida. Várias horas depois, ele foi encontrado morto, sucumbido a uma dose fatal de antidepressivos que provocou um problema cardíaco não diagnosticado. Para a maioria das pessoas, suas carreiras terminariam em desgraça se fossem pegos matando alguém. O político irlandês Ian Millen levou as coisas em outra direção. Ele só foi eleito para o cargo muito tempo depois de ter cometido um homicídio. Os primeiros crimes de Ian foi roubar uma viatura da polícia para carregar explosivos para explodir um outro carro. A certa altura, ele foi chamado de um dos 3 homens mais procurados do país. Em 1977, Ian matou o soldado britânico James Spear e foi condenado à prisão perpétua. E ele foi solto em 1992. Em 2005, ele decidiu concorrer a um cargo na Irlanda do Norte e venceu as eleições. Desde aquela época, ele atuou em vários ramos do governo e continua até hoje. Em 2019, ele foi eleito para o Conselho do Distrito de Mid Ulster